Olá, muito bem-vindos ao Visão 360 desta quarta-feira. O Visão 360 é transmitido no canal 575 da Parabólica Digital Brasileira, TV aberta para todo o país, e canais 20 e 520 para os assinantes da Claro Net no Rio Grande do Sul. Você também pode nos acompanhar ao vivo pela nossa página na internet e em mais 127 provedores espalhados pelo mundo, ou curtir nosso conteúdo pela sua rede social preferida. Nosso assunto de hoje tem relação com a saúde. Já já você vai saber o que é. Quarta-feira, dia 10 de dezembro. Na pauta do Visão 360, a criação de uma equipe especializada em saúde mental no SAMU de Porto Alegre. Um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores para atender crises psicossociais. A nova equipe pretende garantir resposta rápida e humanizada a situações como crises psicóticas, tentativas de suicídio, agitação grave, emergências relacionadas ao uso de álcool e drogas, por exemplo. A proposta também busca reduzir internações evitáveis e ampliar o atendimento integrado com a rede de saúde mental da cidade. Mas o que representa essa mudança para a política de saúde pública? E como este modelo pode ajudar a salvar vidas, reduzir danos em situações de crise? Para entender toda essa questão e falarmos um pouco mais sobre este projeto, o Visão 360 recebe o vereador Alexandre Bublitz, que é o autor dessa proposta na Câmara de Vereadores. Vereador, muito obrigado pela sua presença. Eu queria agradecer o convite, poder estar aqui. Super importante a gente poder debater um pouquinho a saúde da nossa cidade, né? Eu sou médico, sou pediatra, sou professor de medicina e tenho certeza que a gente tem muita coisa para fazer para poder qualificar o atendimento aqui em Porto Alegre. Seja na área das crianças, na pediatria, para as mulheres, para as gestantes, para os idosos, mas sobretudo dentro da saúde mental, que a gente sabe que tem aumentado e muito os casos de crise, os casos de burnout, os casos de depressão, de ansiedade e inclusive de tentativas de suicídio na nossa cidade. Por isso é importante a gente pensar em formas de melhorar esse atendimento. Os chamados males da saúde contemporânea, coisas que talvez lá atrás não existissem tanto, ou pelo menos não se manifestavam tanto a essa possibilidade. Bom, tudo isso em pauta daqui a pouco no Visão 360. Antes, tem as notícias do Momento 360. A Câmara dos Deputados aprovou por 291 votos a 148 o projeto que altera regras de cálculo de penas de progressão para condenados pelos atos de 8 de janeiro e pela tentativa de golpe de Estado, a chamada dosimetria da pena, né? O texto que segue para o Senado elimina a soma das penas para os crimes de tentativa de golpe e a abolição do Estado democrático, determinando o uso apenas da pena mais alta. A mudança pode reduzir, por exemplo, o tempo de prisão de Jair Bolsonaro e demais condenados pelo STF. O projeto também flexibiliza regras de progressão de regime e permite abatimento de pena por estudo ou trabalho em prisão domiciliar. E o Brasil registrou, em 2024, a maior queda de nascimentos em 20 anos, com redução de 5,8% em relação a 2023. O recuo confirma a tendência de menor fecundidade e envelhecimento da população. Mulheres têm filhos cada vez mais tarde e o Norte concentra os maiores índices de partos entre adolescentes. Março liderou o número de nascimentos, enquanto novembro e dezembro foram os meses com índices mais baixos. Em mais de 1/3 dos casos, as mães deram à luz fora do município de residência. E o ciclone extratropical que atinge o Rio Grande do Sul avança para o oceano e deve provocar ainda rajadas superiores a 100 km por hora, no que diz respeito a ventos, né? E mantém um estado em alerta vermelho para ventos costeiros. Diversas cidades registraram alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e falta de energia. Em Flores da Cunha, na Serra Gaúcha, o tornado deixou ao menos 80 casas danificadas.
E agora as informações vêm com o Felipe Machado no que diz respeito ao esporte. Vamos saber o que está acontecendo com Inter e Grêmio. Felipe. Olá, Glauco. Olá, todo mundo que está acompanhando o 360. A gente chega rapidamente na noite desta quarta-feira para atualizar as informações da dupla Grenal, porque do lado do Inter houve a implosão do departamento de futebol. A saída de todo mundo. O vice-presidente José Olavo Bisol deixou o Internacional, o diretor executivo André Mazzucchi e o diretor esportivo D'Alessandro. Todos esses foram desligados. O D'Alessandro, na nota oficial divulgada pelo clube, informa que ele pediu o desligamento. Mas as informações de bastidores são de que o D'Alessandro disse que continuaria se o Mazzucco continuasse. O presidente Alessandro Barcelos demitiu o André Mazzucco. E assim o D'Alessandro optou por não continuar no Inter no próximo ano. A grande incógnita agora é Abel Braga. Como Abel Braga continuará no Inter, já que os homens de confiança, Mazzucco, que ele citou na entrevista coletiva de apresentação que já tinha trabalhado, D'Alessandro, que era o homem de confiança dele, que foi quem ligou para ele lá no Rio de Janeiro para que ele viesse para ser treinador do Inter. Como tudo isso vai ocorrer para que o Abel Braga permaneça? E o treinador? O Odair segue sendo a ficha 1. Mas quem vai contratar esse treinador? E todo esse projeto de futebol? O Inter tem que definir isso o mais rápido possível, porque a próxima temporada começa muito cedo. Do lado tricolor, um departamento de futebol formado, com Paulo Pelaip sendo executivo, Antônio Dutra Júnior como vice-presidente de futebol, Rafael Lima como diretor de futebol, mas o treinador também está muito próximo de ser definido. A gente fala de Luiz Castro. O anúncio deve acontecer oficialmente nesta semana ainda. Um contrato de 2 temporadas com vencimentos não tão assustadores. Muito próximos daqueles que o Renato recebia quando era treinador do Tricolor aqui em Porto Alegre. A diferença é que o Luiz Castro quer tudo na carteira. Não tem essa história de direito de imagem. E o anúncio oficial deve acontecer ainda nesta semana. De Grêmio de Inter, falou Felipe Machado, por 360. Obrigado, Felipe. A gente vai para um rápido intervalo e volta falando sobre saúde. E a capital terá uma equipe de atendimento de urgência em saúde mental. É um assunto muito importante e eu te convido para acompanhar daqui a pouquinho. Visão 360 dessa quarta-feira de volta e o assunto é de extrema relevância. Um projeto da Câmara de Vereadores de Porto Alegre que cria um atendimento especializado no que diz respeito a doenças mentais por parte do SAMU na capital. Estamos recebendo aqui nos estúdios o vereador Alexandre Bublitz, que é o autor deste projeto, né? Mais uma vez, muito obrigado. De onde surgiu esta ideia de propor a criação desse projeto de atendimento, né, de saúde mental no SAMU? Bom, primeiro eu queria já trazer que esse não é um projeto que ele surgiu agora no último mês. A gente já vem trabalhando nele há mais de um ano. Eu estou agora no meu primeiro mandato. Foi a primeira vez que eu fui concorrer a vereador e também a primeira vez que eu estou entrando, né, nesse cargo, mas eu já sou um trabalhador da saúde há muitos anos, né? Sou formado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou pediatra, formado também no Hospital de Clínicas, trabalhei na Cruzeiro, na Bom Jesus, na Loma do Pinheiro, fui servidor também aqui do município e agora, por fim, estava trabalhando no Hospital de Clínicas, que é o Hospital da URGS, né? E dentro desse período, eu acompanhei muito, sobretudo as emergências pediátricas e vendo a necessidade da gente poder qualificar o atendimento das nossas emergências e, sobretudo, do SAMU. Todo mundo sabe, desde que a gente começou a ter os casos da pandemia, a gente teve um aumento nos casos de saúde mental, uma piora muito importante na qualidade, né, de vida da população também nesse sentido. A gente está tendo também, depois das enchentes, né, um agravante ainda maior, onde a gente começa a ter, inclusive, questões pós-traumáticas dentro da população. Então, a gente tem visto aumento de casos de ansiedade, de depressão, de burnout, e tudo isso leva a uma piora no atendimento à saúde. Esse projeto ele já estava protocolado desde a metade do ano, onde a gente queria fazer a criação de um núcleo, né, de um grupo especializado em atendimento à saúde mental dentro do SAMU. Como é que funciona isso, né? O SAMU, que é o nosso serviço, né, de atendimento móvel, né, ele funciona com uma equipe básica para fazer o atendimento nos casos de saúde mental. O que significa isso? Se eu tenho ali um filho que tem um problema de saúde mental, alguém que está com uma tentativa de suicídio, por exemplo, né? A gente liga para o 192, que é o número do SAMU, e hoje vem uma equipe de saúde básica, que é basicamente
um técnico de enfermagem e o condutor motorista. Apenas essas duas pessoas para fazer o atendimento de uma pessoa que, por exemplo, uma tentativa de suicídio. Isso é muito pouco. A gente precisa qualificar esse tipo de atendimento. Por isso que a gente está criando essa equipe especializada dentro do SAMU para atendimento de saúde mental, com uma equipe multidisciplinar, contando com psicólogo, psiquiatra, assistente social, técnico de enfermagem, enfermeiro, mais o condutor socorrista. E dessa forma, poder fazer um atendimento mais humano e mais completo para a população. Deixa eu lhe perguntar, o atendimento é essencial, é fundamental. Nos dias de hoje, a gente vê quantidade de notícias. Tivemos há poucos dias uma tragédia, inclusive, o atendimento. Uma mãe pediu atendimento para o próprio filho, que estava em surto. O procedimento da Brigada Militar foi muito discutível e tivemos um óbito, né? Este é apenas um exemplo que nós temos num universo, o vereador falou muito bem, né? Que se nós formos averiguar a fundo, tem crescido muito a incidência de atendimentos, de casos envolvendo problemas de saúde mental. Mas do ponto de vista prático, para bancar isso, há condições? Ah, sim, há condições. Primeiro, eu queria reforçar esse caso, né? O jovem Eric foi o jovem que morreu após essa abordagem, no mínimo errônea, que a gente poderia dizer. Uma mãe, né, liga para tentar conseguir o atendimento para o seu filho, um jovem que está com um quadro de esquizofrenia, que é um tipo de doença mental muito grave, onde as pessoas podem até ter uma dissociação com a realidade. Ele estava com um surto, uma tentativa de suicídio, e ela liga buscando ajuda. E, infelizmente, aquilo tudo aconteceu. Eu não tenho a menor dúvida, se a gente tivesse uma equipe de saúde que tivesse treinamento para atendimento de saúde mental naquele dia, hoje essa mãe não ia estar chorando a perda do seu filho. Eu tive a oportunidade de conversar com a família do Eric, né, sobre esse caso. O nosso projeto já tinha sido protocolado bem antes disso, mas toda essa comoção ajudou a gente a poder aprovar ele. Vamos falar do projeto, né? O projeto ele já existe em outros locais no Brasil, né? Se a gente for para o Distrito Federal, Brasília, já tem lá uma equipe de saúde mental desde 2011. E essa equipe de saúde mental faz mais de 1.000 atendimentos por ano. Ela é uma equipe de saúde mental que ajuda a regular os casos, ou seja, naquela hora de fazer o contato telefônico, ajuda no treinamento das equipes de saúde de uma forma geral e ajuda também fazendo o atendimento direto lá com os pacientes. Lá em Brasília, a gente viu resultados ótimos com relação ao atendimento, já com artigos publicados, demonstrando de uma forma científica, inclusive, da melhoria desses atendimentos, com redução da necessidade de internação, com melhor segmento desses casos. Então, quem é internado por um caso desse consegue ficar mais tempo, porque a equipe ajuda nesse processo também e, obviamente, salvando vidas. O que aconteceu aqui em Porto Alegre, tem diversos fatores, né, que estavam ali correlacionados. Primeiro, a gente tem que dizer uma coisa, que ninguém aqui é contra a guarda municipal ou a brigada. O que a gente precisa fazer é qualificar esse atendimento. Fazer com que os profissionais que são da segurança, que são importantes, em alguns casos ainda vão precisar estar presentes. E aqui quero colocar, por exemplo, né, se a gente tem uma pessoa que está com uma crise de saúde mental e ela pode ser agressiva, ela pode estar com uma faca, com uma arma, não adianta a gente querer colocar uma equipe de saúde lá para correr risco. A gente vai precisar, em alguns casos, da polícia para poder fazer esse atendimento. Desculpe interromper isso, eu ia até lhe perguntar por quê. Porque no desespero, as famílias chamam a brigada, né? Isso. E não está errado. E não está errado. Não está errado porque dependendo do risco que a própria família corre e outras pessoas ali, tem que ter a assistência da brigada. Tem que ter e vai ser necessário continuar tendo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa treinar. A gente precisa fazer com que a brigada, com a guarda municipal, saibam o seu papel na hora de fazer essa abordagem em uma visão dentro da saúde, de alguém que está indo lá para ajudar uma pessoa e não simplesmente para prender um criminoso. São visões diferentes. Crise de saúde mental não é crime, não é um caso de polícia. Se a polícia precisar estar envolvida, que seja justamente para a proteção das pessoas, né? Então, o que a gente quer fazer? A gente quer fazer um treinamento com a guarda, a gente quer fazer um treinamento com a brigada. E a equipe de saúde mental vem também dentro dessa diretriz, de poder treinar o restante
das equipes que vão estar atuando, né? Então, nós vamos ter o projeto, né? Ele prevê basicamente 3 frentes de trabalho, né? Uma primeira seria essa que eu acabei de mencionar, que é a parte de treinamento, ou seja, para a gente poder qualificar o atendimento de saúde como um todo. O segundo é a parte da regulação por telefone. Então, um número muito importante de todo mundo se lembrar, 192, né? Quando a gente tem algum caso de emergência de saúde, a gente pode ligar para 192 e entrar em contato com o SAMU. Vai ser acolhido inicialmente por um atendente de telefone. Esse telefonista, ele já pode conseguir identificar o problema e, tendo visto que há um problema de saúde mental, passar para essa equipe de regulação da saúde mental, que vai com mais calma poder conversar com o paciente, ver se tem alguma outra forma da gente ajudar. Muitas vezes as pessoas já fazem acompanhamento no CAPS, né, onde já fazem um atendimento no posto de saúde, já faz uso de alguma medicação. A gente consegue, muitas vezes, só pelo telefone, já resolver boa parte das queixas que chegam. Mas o contato seria comum, quer dizer, seria o mesmo número, né? Lá é que haveria, então, essa seleção, o direcionamento, digamos assim, porque hoje é assim, né? É queimadura, acidente de trânsito, briga, cai tudo no mesmo local. Inclusive saúde mental também cai lá. Inclusive saúde mental, exatamente. E eu posso até dizer que hoje a terceira maior causa de ligação para o SAMU é saúde mental. A terceira maior causa? A terceira maior causa. Isso já é um número gigantesco de casos. Só que o que a gente quer fazer? É qualificar esse atendimento. É colocar a gente lá que entenda do assunto. A gente vai estar colocando psicólogo, assistente social, psiquiatra, para poder, na hora de fazer o atendimento por telefone, já ter alguém especialista ali que entenda bem para poder ajudar aquela pessoa. Se mesmo com a ligação a gente não consegue ainda resolver o problema, tem alguma coisa urgente, precisa fazer o deslocamento de uma ambulância, essa equipe pode fazer isso. E aí, é uma questão um pouquinho mais técnica, mas eu vou tentar explicar. Quando a gente precisa fazer a contenção de um paciente, né? Então, um paciente está agitado, ele está se debatendo, ele não quer cooperar. Às vezes, a gente precisa realmente ir lá e segurar ele e, olha, nós vamos para o hospital, nós vamos para a emergência, né? Isso acontece. Para a gente poder fazer isso de uma forma adequada, a gente precisa de, no mínimo, 5 profissionais da saúde para fazer a imobilização. São os membros, né? Segurar os membros, segurar a cabeça do paciente, para poder fazer isso de uma forma para que o paciente não machuque a equipe e que não se machuque. Então, com isso, com essa ampliação da equipe e tendo uma equipe composta por mais profissionais treinados nesse tipo de atendimento, a gente consegue reduzir drasticamente a necessidade de chamar a brigada, por exemplo. Então, na maior parte dos casos, quando não envolve um paciente que está com uma arma branca, uma arma de fogo, não seria necessário que a brigada se deslocasse para fazer esse atendimento, porque nós teríamos, e isso já funciona lá em Brasília desde 2016, tá? Com atendimento móvel junto. Eles começaram o programa em 2011, primeiro só por telefone com formação. Em 2016, eles implementaram o atendimento móvel também para a saúde mental, e isso trouxe resultados excelentes no cuidado do paciente. Então, veja que com uma equipe dessas a gente pode fazer muito. Isso é uma forma inteligente da gente poder investir dentro da saúde. É algo que a gente falando, claro que tem um peso, logicamente, estou falando com um médico, né, que além de vereador é médico, mas só quem tem na família um caso desse para entender como funciona e como é dolorido e como é difícil lidar numa situação como essa, numa crise, numa situação de estresse, numa situação de surto, seja lá qual for o nome que for dado no ápice da crise, que muitas vezes precisa de 5 pessoas, sim, pelo menos é o que diz o vereador, que é médico. Seria uma espécie de protocolo para não ter risco, tanto para a pessoa, a vítima, quanto para quem está fazendo o atendimento. Senhor, por esse projeto, tem uma ideia de quantas pessoas seria necessário para ter este quadro disponível? Hoje nós fizemos, primeiro é importante dizer que eu tomei muito cuidado em fazer a construção desse projeto, né? Ele é um projeto que a gente fez uma construção junto com a Secretaria Municipal de Saúde, né? A gente esteve em contato com o coordenador do SAMU, com o coordenador da urgência e emergência da cidade, com a coordenação da saúde mental da cidade. A gente esteve em contato com o Conselho Municipal de Saúde, Conselho Estadual de Saúde. A gente conversou com profissionais e a gente trouxe estudos. Eu fui até Brasília para conhecer o funcionamento lá.
Não estou falando aqui de um projeto feito a rabisco rápido. A gente realmente foi atrás para conseguir fazer algo sólido, concreto, para realmente ajudar as pessoas. Nesse processo, inclusive, aqui é importante falar que a gente esteve bastante em contato com o secretário Fernando Ritter, né, que é o nosso secretário de saúde. A gente conseguiu pactuar uma equipe inicial, né, uma equipe mínima inicial. Essa equipe mínima inicial vai ser composta, vamos lá, por médico psiquiatra, psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, 2 técnicos de enfermagem e mais o condutor socorrista. Tá? Essa equipe ela já está prevista dentro do nosso projeto de lei, que foi aprovado, né, de forma unânime dentro da Câmara de Vereadores. Isso tudo já foi acordado. Essa equipe ela já seria suficiente para a gente fazer um primeiro projeto piloto, onde a gente começaria esse atendimento. Acho que ainda 24 horas, todos os dias da semana, acho que a gente precisa de mais. Mas a gente precisa começar em algum ponto, né? Lá em 2011, no Distrito Federal, quando eles iniciaram isso lá, começou com uma equipe muito menor do que a gente vai iniciar aqui. E ao longo dos anos foi se demonstrando a efetividade desse projeto. Isso foi fazendo com que aumentasse. Então eles primeiro começaram com uma equipe menor, fazendo só a regulação por telefone e os treinamentos. Depois, eles começaram com uma equipe que já fazia esse deslocamento na cidade para os atendimentos, mas que era só durante o dia. E só depois eles foram transformar, lá em 2016, em um serviço 24 horas. Né? Então, veja que existe um tempo para a gente poder implementar. Esse tipo de coisa não acontece da noite para o dia. Mas quero dizer que ao longo do ano que vem, eu tenho certeza, isso é um compromisso que eu tenho junto com o secretário de saúde, essa equipe já vai estar sendo formada e implementada, para a gente poder, ao longo dos próximos anos, crescer o projeto, fazer com que ele fique ainda maior. E digo mais, o problema que a gente está tendo de saúde mental não é um problema só de Porto Alegre, ele é um problema do Rio Grande do Sul como um todo. E é importante que a gente possa ter um bom projeto piloto aqui para levar essa ideia não só para Porto Alegre, mas para o estado como um todo. Sim, porque daqui a pouco estamos falando de um problema de saúde pública, né? Exato. De algo que se alastrou de uma tal forma, eu não sei exatamente se é a questão da pandemia que precipitou, se é enchente, mais especificamente no caso dos gaúchos, algo que o senhor também comentou lá na abertura do programa, né? O fato é que os números eles têm crescido cada vez mais, né? Isso também foi levado em conta, logicamente, no projeto, porque impressiona, eu diria até assusta. Assusta. O senhor tem essa sensação também? Tem também. Eu tenho uma experiência, apesar de ser um homem jovem, eu tenho uma experiência... Desculpe lhe perguntar, mas que idade o senhor tem? Eu estou com 38, eu aparento menos, né? Mas assim, com toda a energia e Com que toda bom. a energia. Né? Mas, apesar de eu me considerar ainda um homem jovem, né, eu tenho uma experiência já dentro da saúde, né? Eu já trabalhei em missões internacionais, eu sou um emergencista pediátrico, já trabalhei com Médicos Sem Fronteiras, trabalhando em zonas de guerra, né, junto com desnutrição infantil. Trabalhei com a Força Nacional do SUS na missão Yanomami, que nós tivemos todo um quadro, né, de desnutrição junto com as crianças indígenas lá no norte do país. E aqui em Porto Alegre eu sempre atuei dentro da periferia da nossa cidade, né? De novo, Bom Jesus, na Cruzeiro, na Loma do Pinheiro, fazendo atendimento direto da população. O que a gente tem visto, na verdade, é um processo muito grande de precarização da saúde nos últimos anos. O último inverno que nós tivemos aqui em Porto Alegre, quem precisou do sistema público de saúde sabe, a gente enfrentou superlotação das emergências, né? Uma fila gigantesca de espera por consultas especialistas, por exames, e isso não é algo de hoje, isso é algo que vem piorando ao longo dos últimos anos, né? A gente precisa retomar o investimento em saúde de uma forma digna para a população. Se a gente não conseguir fazer isso, problemas como esse de saúde mental, que tem sim uma vinculação com a pandemia, que tem sim uma vinculação com a enchente, mas que não são exclusivamente vinculados a isso. São outras questões também. A gente precisa fazer com que a população possa chegar a um atendimento com um psicólogo antes de ter uma crise. A gente não pode aguardar o momento que um jovem já está pensando em cometer suicídio porque ele tem um quadro de depressão, de ansiedade que já se arrasta ao longo dos anos. A gente tem que identificar esse jovem antes disso para conseguir dar o tratamento correto e evitar que ele chegue nesse momento da crise da saúde mental. Se a gente não trabalha já com a prevenção, se a gente não trabalha com uma estruturação melhor do sistema de saúde, a gente não vai resolver esse problema. Ao mesmo tempo que, claro, essa iniciativa é louvável, mas depois deste atendimento,
há de se ter um acompanhamento. Perfeito. E muitas vezes não há possibilidade, porque o sistema de saúde não proporciona muitas condições, principalmente, lógico, para quem não tem renda alta, né? E aí como é que ficaria? Porque eu fico pensando assim, a pessoa teve uma necessidade de um atendimento pelo SAMU, ok, foi criado, né, através desse projeto um sistema para atendimento, mas e depois? Como é que se faz o acompanhamento para quem precisa, né? Perfeito. Primeiro, é importante a gente lembrar que a gente está construindo uma casa, né? E ali a gente está colocando mais um tijolinho que está para ajudar, para levantar uma parede, para a gente poder construir, né, um sistema de saúde mais forte, mais sólido, né? Esse tijolinho que a gente está colocando vai ajudar bastante, mas ele não vai resolver o problema. E a gente sabe disso, né? A gente precisa ampliar o número de CAPs, né? Os CAPs são Centro de Atendimentos Psicossociais. Então, dentro da estrutura do nosso sistema de saúde, a gente tem vários tipos de CAPs. A gente tem o CAPs infantil para ajudar as crianças que possam ter algum problema de saúde mental. A gente tem o CAPs álcool e drogas, né, que vai poder ajudar esse número gigantesco, né, da população que hoje faz uso de algum tipo de entorpecente. E a gente poder ajudar essa população é fundamental. E a gente tem os CAPs normais, digamos assim, né, que são os CAPs que também fazem atendimento a problemas como depressão, ansiedade, esquizofrenia, bipolaridade, que são diversos dentro da nossa sociedade. Infelizmente, com o número reduzido que nós temos hoje ainda, aqui em Porto Alegre, no estado como um todo, acaba que só os casos mais graves acabam sendo acolhidos, porque não tem espaço para todo mundo. Então, acaba que aqueles casos mais leves, muitas vezes a gente não consegue intervir. E a gente precisa pensar em formas de melhorar isso. E aí não tem muito como a gente falar em saúde pública se a gente não falar em orçamento também. Precisa ter verba para a gente poder fazer isso. E é importante a gente lembrar que quando a gente fala de verba para a saúde, a gente está falando de 3 entes. O município, que é o principal, e ele tem autonomia para cuidar da saúde. O Estado, que ajuda a organizar a rede de saúde local e ajuda também com investimento. E, por fim, o governo federal, que vem justamente com os maiores hospitais. Aqui em Porto Alegre, os 2 principais centros, né, de saúde são o Hospital de Clínicas, que é o Hospital da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e o Complexo Hospitalar do Conceição, o Hospital Conceição, que não é um hospital só. Tem o Cristo, tem o Fêmea, tem o próprio Conceição, o Hospital da Criança. É uma rede de hospitais. Esses 2 são hospitais federais que fazem o atendimento. Quando a gente fala em prevenção de saúde, quando a gente está falando ali naquela parte de ajudar quem não está com um quadro tão grave ainda, a gente fala muito mais de uma responsabilidade municipal. É o município que tem que cuidar na educação, por exemplo, das creches, correto? E dentro da saúde, é o município que cuida dos nossos postos de saúde. Porque é uma política de saúde que ele tem que assumir. Que ele tem que assumir. E ali a gente precisa ter um investimento maior. Porto Alegre, e a gente passou agora, há 2 semanas atrás, né, a lei orçamentária anual. Então, para a gente poder ver quanto que vai ser destinado de verba para as diferentes áreas dentro do município. E a saúde é muito importante, mas a gente teve ali em torno de 18%, 19% só das verbas do município sendo destinadas para a saúde. Se a gente pega São Paulo, Rio de Janeiro, todos estão destinando em torno de 21%, 22%. Veja que Porto Alegre é uma das capitais que menos investe na saúde pública. Isso é algo que a gente precisa mudar. E digo mais, a própria Secretaria Municipal de Saúde pediu um orçamento e não foi atendido na sua totalidade. Precisava de em torno de 1 bilhão e 400 milhões para a gente poder fazer todo o atendimento na nossa cidade. Mas o que foi aprovado foi apenas 1 bilhão. Ou seja, tem quase meio bilhão que está faltando para a gente conseguir gerir a saúde da nossa cidade. E aí, infelizmente, eu temo dizer isso, mas quando o próximo inverno chegar, a gente vai ver mais uma vez superlotação das nossas emergências, a gente vai ver mais uma vez mortes desnecessárias que poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse um real comprometimento com o nosso sistema de saúde. Isso é muito preocupante, sabe por quê? Porque a gente exercita a arte de protelar as coisas, e algo que deveria ser combatido já lá no início, né? Vai se relevando, e aí quando chega um momento de crise, digamos assim, que é o caso do inverno, mesmo com a Operação Inverno, a gente sabe que teve nesse último inverno e resolveu parte da situação que estava crítica, caótica, eu diria,
Mas algo mais tem que ser feito. E esses números realmente preocupam. Eu quero aproveitar e abusar do conhecimento do vereador para a gente falar, logo depois do intervalo, tem que fazer um intervalo rapidinho, dessa questão da saúde emocional, que tende a acelerar ainda mais esse processo de adoecimento da sociedade, mas como devem proceder as famílias? Porque a gente está falando aí de uma doença, tá? Que faz vítimas não só daquela pessoa que de repente vai precisar de atendimento. A família fica doente também. Então a gente vai para um rápido intervalo e já volta falando mais sobre este assunto aqui no Visão 360. Visão 360 desta quarta-feira volta falando sobre saúde mental e o projeto aprovado na Câmara de Vereadores para o atendimento de urgência em saúde mental através do SAMU aqui na capital. Nós estamos falando de um assunto tão relevante que está a cada dia ganhando mais espaço. E isso é um lado bom, sabe por quê? Porque hoje a gente discute a questão da saúde mental, mas os números, eles assustam, eles preocupam, já falamos sobre isso antes do intervalo. Eu estou recebendo aqui o vereador Alexandre Bublitz, que é o autor desse projeto, já aprovado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, que dá esse suporte, essa assistência, né, no atendimento de urgência aqui em Porto Alegre. Mas eu queria ir além e lhe perguntar, pela experiência, até pela vivência nesse assunto, nós temos mais influência de álcool e drogas ou é um combo? Nós temos o estresse da vida atual, nós temos questões familiares, nós temos questão muitas vezes de gênero, né, discriminação, e tudo isso pode desencadear o contexto que nós estamos? A minha visão é um combo, né? Não é uma coisa só que vai explicar esse processo como um todo. Uma coisa que ficou muito clara nos últimos anos, a gente teve um aumento muito grande de casos de burnout, por exemplo, né? Burnout é uma doença da saúde mental causada pelo trabalho. Então, tu ter um excesso da carga de trabalho, um excesso de cobrança, um ambiente de trabalho, às vezes, que não é, né, o mais acolhedor possível, e isso pode levar ao adoecimento da pessoa. Quando a gente começa a somar esses diferentes fatores e a gente vai colocando eles junto hoje, né, na forma de viver da sociedade, isso também vai criando alguns problemas. E aí que eu acho que entra um ponto importante, né? A gente estava conversando antes aqui sobre as famílias, né? E como é que isso acontece dentro do núcleo familiar. Algo que eu acho que é muito importante da gente reforçar é não entender a saúde mental como uma coisa menor. É não desprezar a questão da saúde mental. Quem está com algum problema costuma dar sinais com relação a isso, né? Se eu estou com qualquer tipo de doença, estou com uma pneumonia, eu vou começar com um quadro de tosse, eu vou começar ali com uma febre, para só depois eu ficar com uma falta de ar, né? Os sintomas, eles vêm mais devagarzinho, eles vão aparecendo até que a coisa já fique bem forte. Se a gente consegue identificar já no início, entender aquilo ali como um problema, às vezes a gente já consegue tratar aquela doença antes dela ficar um problema muito grave. Por isso que é importante a gente conseguir olhar para os primeiros sinais já de alterações das pessoas. Isso, desculpa, independentemente da idade? Independentemente da idade. Porque a gente está verificando uma geração, né, os mais novos, com sérios problemas. Sim. E muitas vezes relacionado à própria tecnologia, ao abuso. A ponto de que a gente viu agora a notícia de que a Austrália está regulamentando, né, proibindo o uso de redes sociais por adolescentes de menos de 16 anos. Algo que a gente não vai ver aqui no Brasil, certamente, mas é necessária política pública, mesmo que não seja nesse sentido, né, não seja tão rigorosa, mas dentro das possibilidades, política pública do governo, inclusive, né? E está acontecendo, né? Nós estamos agora debatendo a nível federal o Estatuto da Criança e do Adolescente no meio digital, que é o ECA Digital, que é justamente para ver as questões de segurança para as crianças, para os adolescentes dentro da internet, que é um local de risco, que é um local onde um jovem pode estar sendo vítima ali de um quadro de violência,
de cyberbullying ou até mesmo de assédio sexual. Então, a gente precisa ter um cuidado com essas crianças. A parte de saúde mental também está diretamente vinculada com isso, né? A vida na internet, ela também é um local que muitas vezes os pais não têm ainda um controle ou um conhecimento adequado. A gente precisa ter esse cuidado na hora de entender. E aí eu quero voltar a um ponto. Aqui no Rio Grande do Sul, eu entendo que por muitos anos, por muitas gerações, inclusive, a gente teve um grande preconceito com questões de saúde mental. Ah, isso é doença de vagabundo, não, de quem não de quer louco, trabalhar, né? é louco. Eu não sou louco. Né? E tem aquela coisa, não, isso daí não vai acontecer comigo, ou até dizendo que é coisa de mimimi. Mas não é. A gente tem que entender, quando uma pessoa está com um quadro de depressão, que isso é uma coisa séria. Quando uma pessoa está com um quadro de ansiedade, isso é uma coisa séria. Porque se uma pessoa está com um quadro de depressão e ela começa a beber, ela começa a usar outras drogas, existe um problema anterior ali que a gente tem que olhar. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer dentro das famílias é a gente convencer todo mundo que saúde mental é uma coisa séria. Que quando aparecer os primeiros sinais, a gente não dizer que isso é bobagem. A gente realmente dá importância para aquilo, para procurar um atendimento. Quanto antes a gente iniciar o atendimento, quanto antes a gente levar para um profissional de saúde, melhor será o desfecho. O que a gente não pode fazer é deixar isso, essa bola de neve, ir crescendo até ela ficar grande demais. Então, esse é o primeira coisa que eu queria dizer, assim. Segundo, é muito importante a gente conseguir manter o atendimento, né? A gente vê muitas vezes as pessoas começam a fazer consultas com psicólogo, começam a ir no CAPS, mas ali por um determinado momento ou por algum determinado motivo param de fazer esse acompanhamento. Isso também acaba gerando uma dificuldade maior. Mas a gente só vai conseguir fazer isso se a gente tiver acesso à saúde. Se a gente não tiver acesso à saúde, a gente não vai conseguir. Aqui em Porto Alegre, está tendo uma discussão muito grande sobre o fechamento das emergências psiquiátricas lá do PACS e do IAPI. Isso é um tema muito sério para a gente, tá? Hoje, do jeito que a saúde está composta, e com a forma com que as nossas emergências estão, né, as emergências das UPAs, dos hospitais superlotadas, é muito difícil a gente conseguir fechar essas emergências psiquiátricas e as outras emergências simplesmente absorverem esses pacientes. Que esse é o plano original da prefeitura. Inclusive, já era para ter fechado. O plano que foi trazido para a Câmara de Vereadores era um plano de que, já em novembro, que passou agora, nós já teríamos o fechamento dessas 2 emergências. Eu, junto com outros trabalhadores da saúde, junto com o sindicato médico, junto com o CREMERS, junto com o Conselho Municipal de Saúde, junto com o Conselho Estadual de Saúde, estamos numa mobilização para justamente rediscutir com a Secretaria outra forma de a gente poder andar. E o que a gente vem defendendo? Uma ampliação dos CAPs, uma qualificação das demais emergências aqui de Porto Alegre, para que toda emergência, qualquer emergência, seja numa UPA, seja num hospital, possa fazer esse atendimento de uma forma qualificada, né? Do jeito que está, só querendo fechar serviço, não vai muito longe, não. Então, a gente precisa ter uma garantia de serviços mínimos para a população. Outra coisa, eu não sei se o senhor concorda, no mundo atual a gente vê todo mundo se exercitando. Né? E faz questão de botar foto, né? Porque a academia é uma coisa que a cada esquina tem. E as pessoas não se contentam em fazer, realmente tem que fazer atividade física, mas elas querem mostrar. Só que grande parte dessas pessoas negligenciam a própria parte mental, que é fundamental para a saúde, como o senhor mencionou antes. Então, é a saúde física em primeiro lugar, mas muitas não pensam na saúde mental. A gente continua negligenciando muito isso. Muito, né? A gente muito. fala no contexto, todo mundo. E muitas vezes o menor de idade acaba sendo levado de roldão nisso aí. Os adolescentes se lhe preocupam muito, não? Me preocupa muito, né? Isso a gente vê muito numa nova geração. E a questão da saúde mental e a saúde do corpo, elas têm que estar vinculadas, né? É importante a gente fazer exercício físico. Fazer exercício físico, inclusive, ajuda a prevenir problemas de saúde mental. As coisas estão interligadas. Exatamente. A gente precisa ter também um tempo, né? Cada um de nós, a gente precisa poder olhar um pouquinho para a gente. Entender, estou ansioso por quê? Estou ansioso com o trabalho, estou ansioso com a família, né? Estou me sentindo triste já faz um tempo. O que está acontecendo? Como é que eu posso modificar isso? A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer no nosso dia a dia para tentar melhorar.
né? Seja dar uma atenção diferente para o trabalho, seja dar uma atenção diferente para um familiar nosso. São coisas que são muito individuais, né? Cada um tem o seu. Mas que é importante a gente ter uma higiene da saúde mental como um todo. Deixa eu lhe perguntar acerca do projeto que foi aprovado, do ponto de vista protocolar agora. Quais são os próximos passos? Bom, perfeito. Primeiro, foi aprovado na Câmara de Vereadores. Fizemos uma grande costura, tanto com a base, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, junto com as entidades, né, de conselhos de classe, e ali a gente conseguiu juntar para fazer a aprovação desse projeto. A partir de agora, a gente está contando com a sanção do prefeito, né, ele precisa assinar a lei para ela começar a valer, e a gente entende que isso vai acontecer, tendo em vista que foi um projeto construído junto com a Secretaria Municipal de Saúde, e a partir daí... Desculpa. Claro. Se é uma decisão da prefeitura interromper serviços, por exemplo, como a gente estava falando antes, da IAPI, relacionado à saúde mental, o que lhe leva a crer que este serviço seja criado se outros estão sendo interrompidos? Eu fico com a mesma preocupação que tu. O que a gente precisa? A gente precisa, sim, ir lá cobrar da prefeitura, né, que isso aconteça. E mais, não é só colocar para funcionar ali, né, não é só iniciar o projeto, é realmente a gente ter um investimento nele e demonstrar que ele é positivo. Eu preciso reforçar alguns pontos, né? Quando a gente fala em saúde, prevenir é mais barato do que remediar, tá? Quando a gente faz um programa desses, esse é um programa que ele já demonstrou muito bem lá no Distrito Federal, que a gente consegue ter uma redução dos custos finais, porque a gente diminui a necessidade de internação, a gente melhora o acompanhamento desse paciente, a gente evita internações por casos mais graves. Vou fazer um paralelo com uma doença que todo mundo conhece, né? Vamos falar ali de diabetes. Diabetes, muita gente tem diabetes, né? Tem ali o açúcar alto no sangue. Se eu não cuido do açúcar, eu como mal, eu não faço atividade física, não tomo os remédios, posso ter vários problemas de saúde. Posso ter perda de visão, eu posso ter um infarto, eu posso ter um pé diabético, onde eu perco a sensibilidade do pé. Tudo isso como consequência de não tratar direito a nossa saúde. Se eu consigo, lá no início do caso, fazer com que aquele paciente trate o diabetes, a gente vai gastar um dinheiro para fazer isso, né? Ele vai precisar ir no médico, a gente vai precisar da consulta, a gente vai precisar que ele vá no posto. Mas se eu não tratar ele ali no início, lá no final, quando ele tiver um infarto, ele vai ter que ir para um hospital, ficar numa UTI, e aí a gente vai ter um gasto muito maior com aquele mesmo paciente. Então, sai muito mais barato a gente tratar aqui no início do que a gente deixar com que o caso chegue lá no final. Saúde mental não é diferente. Se eu consigo fazer esse tratamento no início, eu evito que a gente tenha problemas maiores depois. O SAMU de saúde mental, né, equipe especializada em saúde mental dentro do SAMU, é uma forma da gente prevenir e evitar com que alguns casos se cronifiquem. Então, a gente consegue fazer um atendimento com maior qualidade e a gente consegue evitar, inclusive, algumas internações. E isso faz com que, na ponta do lápis, lá no final, o município vai gastar menos do que gastar mais. E isso que eu preciso que o nosso prefeito entenda. E a gente vai estar lá lutando para implementar o programa, não só aqui em Porto Alegre, mas no estado como um todo. Hoje, quando a pessoa precisa do atendimento do SAMU, liga, logicamente, para o 192 e há um filtro, né? O atendente já faz um filtro questionando o que aconteceu, sintomas, enfim. Do ponto de vista do atendimento mental, as coisas podem favorecer muito já com as informações, o senhor falou sobre isso, né, dos familiares. Perfeito. Se a pessoa já consumia medicamentos, se ela já fazia um tratamento, se ela já apresentava sinais anteriormente, né? Isso tudo está sendo levado em conta também já a partir do direcionamento do telefonema. Quer dizer, é muito mais fácil, digamos assim, um atendimento a partir do momento que um familiar tiver as informações disponíveis, né? Exatamente. O que acontece hoje, né? O funcionamento hoje da regulação, que é a parte do telefone, para quem liga para o SAMU... Eu lhe pergunto isso aí, sabe por quê? Desculpa, é que tem muita gente que posso... reclama que demora muito o atendimento do SAMU. É que eles precisam ter as informações básicas para fazer também o direcionamento. Que lá eles atendem todo tipo de acidente, todo tipo de incidente, só que aí, na questão mental... Muitas vezes só a família para saber se aquela pessoa já tinha medicamentos que estavam sendo consumidos, se fazia tratamento, enfim, se apresentava sintomas.
por isso que eu lhe perguntei, desculpa. Perfeito. O tempo de resposta, né, o tempo entre a ligação e a ambulância chegar, depende de diversos fatores, né? A distância de onde a pessoa está, né, a ligação, como é que ela foi vista, se tinha algum outro acidente acontecendo na região, e às vezes pode acontecer mesmo de demorar um pouco mais. É muito importante esse número, 192, salva vidas, tá? Hoje, como é que funciona? Quando a pessoa liga, o atendente que está fazendo a ligação passa para o médico regulador que vai conversar com a pessoa, com o familiar, ele tem uma decisão que ele precisa tomar muito rápida. Ele tem 3 minutos para tomar a decisão, mando ou não mando uma ambulância para fazer o atendimento daquela 3 pessoa. minutos, Esse é o tempo mais ou que menos a gente preconiza, Uhum. porque precisa fazer o deslocamento da ambulância, tem que chegar lá, se é um acidente grave, não pode perder muito tempo. Aquele paciente precisa ser atendido no máximo no período de 1 hora para a gente evitar a morte desses pacientes. Então tem que ser muito rápido. Quanto mais rápido, melhor, né? No caso de saúde mental, muitas dessas crises, elas não são crises que impactam no que aquela pessoa vai necessariamente morrer naquele instante. Isso é o que a maioria das vezes acontece. Uma crise de agitação, por exemplo, né? Uma pessoa com um surto, né? Então, nesses casos, quando o atendente percebe que é um quadro de saúde mental, passa para um regulador da saúde mental, um psicólogo. O psicólogo, conversando já com o paciente, muitas vezes já pode ajudar. E aí ele não tem só aqueles 3 minutos. O que a gente viu lá, sobretudo nos estudos de Brasília, são que esses pacientes às vezes podem ficar em ligações até maiores, meia hora conversando com um profissional da saúde mental, ajudando, tirando as dúvidas, melhorando na questão, né? É importante lembrar que o 192 não é para fazer consulta online. Sim. 192 é para emergências graves de saúde, né? Então a gente tem que usar isso com parcimônia, com entendimento, mas com certeza o que a gente quer fazer é qualificar o atendimento, né? Colocar profissionais qualificados para as necessidades da população. Para a gente terminar, já estamos nos encaminhando aqui para o final, eu queria saber se algo mais dessa experiência em Brasília lhe impressionou que pode ser adotado aqui. Olha, nós temos várias coisas que nós vamos precisar fazer nos próximos anos aqui em Porto Alegre em termos de saúde, né? A questão da superlotação das emergências é uma. E aí é importante a gente dizer que a gente precisa de uma ampliação do nosso sistema de saúde, né? Isso vai além da questão de saúde mental, porque está interligado. Se eu tenho um posto de saúde funcionando bem, eu consigo também fazer o encaminhamento correto já pelo posto de saúde, que daí já não é uma questão de emergência, é uma questão lá inicial. A pessoa não está se sentindo bem, ela está com um quadro de depressão, de ansiedade, e ela procurar o posto de saúde e ela conseguir ser atendida, isso ajuda e ajuda muito. Então, a gente vai precisar ter uma melhora em toda a rede de saúde. O Distrito Federal está à frente da gente nesse sentido. Então, são coisas que aqui a gente pode alterar para conseguir ter um atendimento melhor. As emergências superlotadas, elas são também uma consequência da gente não estar com um sistema básico de saúde, atenção primária de saúde bem organizada. Muitos dos pacientes que são atendidos nas emergências hoje são pacientes que têm uma classificação de risco baixa. É gente que está com uma gripe, que está com uma dor leve, com alguma coisa, que poderia estar fazendo atendimento lá no posto de saúde. Mas vai lá no posto de saúde e não consegue consulta, não consegue o exame. Então, a gente precisa começar a resolver todos esses pontos. Isso a gente não faz da noite para o dia, mas a gente precisa olhar com um olhar sério. E é necessário também a gente começar a entender que a saúde de Porto Alegre está vinculada com a saúde do Estado. As crises que nós estamos tendo com fechamentos de hospitais com escândalos de corrupção, porque uma empresa terceirizada está lá desviando dinheiro, a gente precisa olhar para isso. Vou colocar aqui uma cidade no ladinho da nossa, aqui, Canoas. Canoas é uma cidade gigantesca, é uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, que sempre foi uma referência de saúde para várias cidades, hoje está com a sua saúde aos frangalhos, né? A gente vê ali que o hospital universitário está passando com muitas dificuldades, o pronto-socorro de Canoas está com muitas dificuldades. Para a gente poder ajudar a saúde do Estado e a saúde de Porto Alegre, a gente vai ter que resolver as questões de saúde ali também. Não é algo fácil. A gente precisa de gente que tenha experiência e entendimento na área para a gente poder dar uma solução definitiva para esse problema. E quem sou eu para dar conselho, mas pela minha experiência na imprensa, eu já lhe digo o seguinte, na questão da saúde mental, é importante campanha também. Até Sim. depois da aprovação e desse projeto ser colocado em prática, que a gente espera que aconteça, para as pessoas ficarem cientes de que não há motivo para vergonha,
Não há motivo para preconceito. A saúde mental é algo muito sério e tem que ser tratado assim. As pessoas têm que buscar ajuda, sim. Tem gente que ainda não busca ajuda porque acha que isso ainda é aquela coisa de louco, né? Não, porque na minha família não vai acontecer. Pode acontecer em qualquer família, em qualquer classe. Então, eu acho que aí, principalmente depois do serviço já colocado em prática, vale a pena, sim, fazer uma conscientização. E isso pode ser em campanhas, que eu acho que ainda tem seu efeito, né, comprovado. Tenho certeza de que campanhas com relação à conscientização de problemas de saúde, e vários, são fundamentais. A gente precisa, por exemplo, fazer com que a população do Rio Grande do Sul volte a se vacinar. Para a gente evitar também uma nova epidemia de casos virais agora no próximo inverno. Então, a gente precisa conscientizar a população sobre mais saúde. Campanha de Novembro Azul, Outubro Rosa, e eu sempre repito, sim, é necessário, porque passa essa data e as pessoas já deixam para depois. Né? Não preciso fazer, não preciso fazer. E as campanhas, elas precisam. Campanha de trânsito. Infelizmente, as pessoas continuam se matando no trânsito, mas as campanhas são necessárias. Faz parte da nossa cultura, me parece, ter puxão de orelha para fazer alguma coisa. Recado final? Perfeito. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou um trabalhador da saúde, tive a minha vida toda junto da defesa do SUS, sei da importância que a gente tem melhorar a saúde do nosso estado. Estou tentando fazer um trabalho aí para a gente poder qualificar um pouquinho o nosso sistema de saúde. Parabéns pela iniciativa, falamos sobre esse projeto, sobre atendimento de saúde mental no SAMU de Porto Alegre, que foi aprovado e tomara que seja sancionado, é o que eu espero também, para nós termos melhores condições nesse setor. Vereador Alexandre Bublitz, vereador aqui de Porto Alegre, autor da proposta, muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, e o Visão 360 fica por aqui, o nosso convite para o reencontro amanhã, quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na tela da Masper TV. Infinitas possibilidades. Até amanhã.